bem-vindos ao Café com Nota TV. Comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu te agradeço demais por isso, é claro. Então, bora de notícias. Gente, eu acho que o pessoal tá começando a sentir, né, com relação à pressão que está sendo feita na CPMI do INSS, né? O pessoal está começando a entender, inclusive, que essa gente tem que fazer um desenho para dizer que eles estão, sim, cometendo crimes, né? Fala de paisagem, ouvido de mercador, enfim, colocam uma venda nos olhos e pensam que vai ser tudo como era antes, que eles faziam e aconteciam e nada recaiu sobre eles. Só que agora é o seguinte, com a CPMI do INSS, a história está sendo outra, porque eles vão ter sim que responder, inclusive. O próprio presidente, da CPMI, deu ordem de prisão a um dos aliados do careca do INSS. Isso mesmo, o negócio pegou fogo na sessão, na comissão. Vocês acham que tá errado fazer isso? Não, não tá, gente. Entendeu? No prático crime tem que ser preso, não tem jeito. Tem que responder. Tá? Então, o senador Carlos Miano, que é o presidente da comissão, ele simplesmente ordenou que o braço direito do Antônio Carlos Camilo Antunes, o tal do careca do INSS, fosse preso. A decisão foi tomada após o Costa, tá? Que é o cara que o presidente decretou a prisão, o nome dele é Rubens Oliveira Costa, tá? E aí, logo depois do depoimento dele, o presidente já deu a ordem de prisão, tá? O Rubens Costa, só para que vocês entendam, que é esse braço direito do careca do Antunes do INSS, ele é ex-diretor das empresas que são ligadas ao esquema de fraudes contra os aposentados e pensionistas. Gente, isso foi o maior escândalo, inclusive, eu penso que até maior que o mensalão. Gente, por que eu digo isso? Porque ainda não se tem o total do que foi desviado, da quantia que foi desviada. E penso eu que o valor de 6,3, né, não chega nem aos pés, gente. É muito mais do que isso. Pelo amor de Deus, sabe? Isso tem que ser averiguado, ainda penso ainda mais, sabe? Que mais duas pessoas, eu venho dizendo até hoje, né, precisam ser ouvidas. Tá? O próprio careca do INSS, entendeu? E o Frei Chico, o irmão do Lula, precisa sim, primeiro que ele é o presidente do sindicato, Sindinap, né? Que é o pai de todos os sindicatos. Vou dizer que não tem alguma coisa para se averiguar? Tem sim, tá? E eu penso que não pode, isso não pode passar impune. Precisa sim ser feita uma investigação para verificar quais foram as movimentações financeiras. Inclusive vão ver no Sindinap, porque ele é vice-presidente do Sindinap. E ele também tem que responder de alguma natureza por isso. E se não pode, de alguma natureza, contribui para isso. Mas por que estão fazendo tanta vista grossa para esse homem, que até agora não ouviram, né? Bem, o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, foi o primeiro a solicitar, né, a prisão, alegando que Costa continuava envolvido em atividades ilícitas e representava risco de fuga, tá? Inclusive ele alegou que o Costa teve participação em crimes que ele considera gravíssimos, né? Que, na verdade, o que aconteceu com o dinheiro dos aposentados? Foi roubado, né? Foi roubado, fizeram consignado, entendeu? Para os pobrezinhos ficarem pagando todo mês, sendo descontado nas suas folhas, sem eles ao menos sequer ter visto a cor do dinheiro. Então isso é muito grave, gente. Isso é roubo. Isso tem que ser averiguado com mais seriedade ainda. Não que não tenha sido feito isso não esteja sendo feito isso durante a CPMI, não é isso. Mas eu sinto que precisa ser algo mais aprofundado. Porque é muito fácil, né? Tem que fazer sim, inclusive as investigações nas operações financeiras, nas transações financeiras desses sindicatos. Fazer cruzamento de informações. Tem que sim fazer algo muito mais apurado. Enfim, né? Falando em uma situação que eu considero leviana, que eu considero realmente também fraudulenta, que eu considero
enfim, completamente desvio de conduta é a postura do Michel Temer com relação, sabe, a esta tal deste PL da dosimetria, enfim. Aí agora ele deu um recuo, né? Já começou a falar que vai repensar na anistia após recentes sanções dos Estados Unidos. Gente, agora ele parece que começou a refletir porque a Viviane Bassi foi sancionada por meio da Lei Magnitsky e vistos estão sendo realmente revogados. E logo mais, isso, eu não falo isso com orgulho, com apreciação, muito pelo contrário, não deveria nem estar acontecendo isso se não tivesse tanta gente corrompível nesse país. Se nós não tivéssemos um judiciário tão corrompido neste país, se nós não tivéssemos políticos e outras figuras tão corrompíveis neste país, tá? Quisera eu falar outra coisa, mas infelizmente é essa a realidade. Então, até mesmo agora com essa questão dele pensar com medo de ser sancionado, ele está com medo de ser sancionado, por isso que ele resolveu repensar. Mas enfim, agora deu um recuo, disse que vai repensar, né? Porque se for para ele fazer, que nem como ele fez aquela questão daquela carta, né? Acho que para pacificar os ânimos entre o Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes na época, que não cumpriu acordo nenhum, que acordo de pacificação é esse, não se cumpriu nada. Vai esperar o quê? Cumprir o quê? A gente vai cumprir o quê? Me fale, o que essa gente cumpre? Bem, gente, enfim, então ele declarou, inclusive agora, né, que a proposta busca reduzir penas, foi altamente criticada, inclusive, pelo Eduardo Bolsonaro, porque a intenção é amnistiar e não reduzir as penas, tá? É realmente criar um ambiente mais pacífico para esse país, com relação àqueles que agiram no 8 de janeiro de 2023, tá? Não teve, gente, individualização de conduta, não teve a obediência do princípio do devido processo legal, não teve, enfim, sabe? Onde já se viu, eu bem me lembro, como hoje, aquele ginásio da Polícia Federal, no Distrito Federal, que ali tinham idosos, crianças, enfim, pessoas familiares. E aí, gente? Vocês querem fazer vista grossa para isso mesmo? Já fizeram, né? Mas alguém tem que responder por isso. E não mantê-los presos ali sem ao menos uma individualização de conduta. Falo isso porque não é sua mãe, não é seu pai, não é seu parente. Ali tem senhoras, senhores, idosos com comorbidades, empresários, acadêmicos, enfim. Bem, gente, ele inclusive admitiu, né, que o último gesto foi bastante agressivo, né, que modifica um pouco as coisas, da forma como Paulinho da Força, deputado federal e presidente da Câmara Hugo Mota estavam conduzindo, que as coisas estavam fluindo e caminhando bem, mas que ele acha que neste momento é preciso repensar um pouco. Ai, quanta hipocrisia, Temer. Não é não? Já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Gente, e outra, saiba quem são os brasileiros que tiveram seus vistos cancelados. Isso mesmo. Os Estados Unidos anunciaram uma nova rodada de sanções contra as autoridades brasileiras, não é novidade para ninguém, né? E, inclusive, agora, em julho, Marco Rubio anunciou que a revogação dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Alexandre de Moraes, enfim, e os demais, quem mais? Os outros ministros, Carmen Lúcia, aí só foram excluídos dessa medida, tá? O Nunes Marques, o André Mendonça e o Luiz Fux. Só. Os demais, todos tiveram seus vistos revogados, mas enfim. E agora, em agosto, também teve a questão do Procurador-Geral da República, que teve o seu visto cancelado, né? E outros também daquele projeto dos mais médicos que também foram afetados. O Mozart Júlio, o Alberto Kleiman, aí a esposa, que é o ex-funcionário do governo, né? Esposa e a filha de 10 anos, inclusive, do ministro Alexandre Padilha, e o ministro Alexandre Padilha, que, inclusive, recentemente, né, ele foi liberado para ir aos Estados Unidos, mas só podia andar 5 quadras lá. É porque o Donald Trump é ruim? Não. É porque ele está reconhecendo que tem gente que está realmente agindo de natureza violadora dos direitos humanos, tá? Então, agora, na segunda rodada aliás, terceira, né? Na nova rodada dos afetados, estão José Levi, da AGU, que é o ex-secretário-geral de Moraes,
no TSE, o Benedito Gonçalves, que é o ex-ministro do TSE, o Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes no STF, o Marco Antônio Martins Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, juiz auxiliar do Moraes. Enfim, né? Por quê? Porque os Estados Unidos reconheceu que essas pessoas estavam auxiliando, sendo braços do ministro Alexandre de Moraes em ações e iniciativas das quais eles consideram que são violadoras dos direitos humanos, tá? Ah, mas a que ponto o Jair Bolsonaro também está assim? Porque o que está acontecendo com ele, um senhor de 70 anos de idade, operado há 3 meses com um golpe de uma ponta a outra na barriga, com problemas existenciais de saúde que não tem cura, inclusive, e ele ainda assim está preso, regime domiciliar, e vira e mexe, vive indo parar no hospital, e ainda recentemente foi descoberto um câncer de pele. Então, gente, se isso não é violação de direitos humanos, é o que então? E fora os tantos outros casos que estão acontecendo por aqui, certo? Bem, é isso, gente, né? Agora vamos ver dos próximos capítulos para que a gente veja, de alguma natureza, a justiça ser feita. Porque violaram as leis americana, e a nossa aqui então nem se fale, né? Porque aqui dão uma aula, né, de violação de direitos humanos. E aí, se não é pelas leis deste país, que é duvidosa, que o judiciário, na realidade, porque não são, as leis têm muitas lacunas, e é por isso que está acontecendo isso que está acontecendo aqui no nosso país, tá? Mas se a justiça não for feita por aqui, pelas leis desse país, está sendo feita pelas leis dos Estados Unidos. Bem, gente, eu quero aproveitar para mudar de assunto e falar sobre oportunidade. Se você está buscando fazer uma renda extra, eu tenho infoprodutos, eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você vai adquirir conhecimento no marketing digital e vai ter a oportunidade de ter produtos prontíssimos para revender. Isso mesmo, tá? Então você vai aprender a mexer em redes sociais, e-commerce, as melhores estratégias, inclusive, para ter um bom engajamento em redes sociais, trabalhar em e-commerce, como se trabalhar as redes sociais, linkando com sites, sabe? Todas aquelas estratégias para marketing digital para que a gente consiga impulsionar as vendas e ter um retorno bacana financeiro. O curso Bora Vender, Autônomo Digital, tem tudo isso, gente, tem muito mais. Então aproveita, tá certo? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.